sua execução com um cordão de 31 correntes. Você deverá tecer para cada um dos pontos um ponto baixo, sendo que você trabalhará um ponto baixo para cada ponto de base. Então, minha gente, eu vou tecer aqui essa minha primeira carreira em pontos baixos por completo e, ao final, eu volto aqui e eu continuo com vocês a nossa execução. Uma vez que nós tenhamos, então, o nosso cordão já totalmente tecido, você vai fazer uma corrente, vai virar seu trabalho e, minha gente, passando a agulha sempre pela corrente do ponto da carreira anterior, você vai tecer mais uma vez um novo ponto baixo para cada ponto baixo da sua carreira anterior. Então, mais uma vez, eu vou aqui tecer a minha carreira por completo e eu volto aqui para iniciar a terceira carreira com vocês, que é onde nós vamos começar a ver o nosso com a segunda carreira de pontos baixos totalmente tecida. Nós vamos iniciar a próxima fazendo uma corrente, virando o trabalho, e no primeiro ponto, passando pela corrente da carreira do ponto anterior, você vai fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer agora um ponto baixo alongado, e este ponto deverá ser puxado lá na primeira carreira, no segundo ponto baixo. Então, você tem o primeiro, vamos abrir aqui para a gente ver bem, ó, o primeiro e aqui o segundo. No segundo, você passa a sua agulha bem no miolinho do ponto, puxa uma laçada para fora e traz aqui para cima, laça e arremata. Então, você tem um ponto baixo alongado. No próximo ponto, você vai trabalhar um ponto baixo, passando pelo ponto da carreira anterior. No próximo, lá na base, você tem que ir lá embaixo, passa pelo miolinho, traz o ponto alongado aqui para cima e quando a agulha estiver em cima, você arremata. O intercalamento é sempre feito com um ponto baixo sobre o ponto da carreira anterior e um ponto baixo alongado que você puxa lá de baixo. Vamos trabalhar desta forma a nossa terceira carreira. No último ponto, tendo que ser feito lá na base, você precisa se lembrar que você está na extremidade. E por conta disso, é bem interessante que a gente prenda a saída do ponto para que ele permaneça no lugar. Então, eu vou passar a agulha lá embaixo, no miolinho do primeiro ponto, eu vou puxar a alça e eu vou trazer aqui em cima. Mas, antes de arrematar, eu vou abraçar duas alcinhas, veja, da minha extremidade, eu vou laçar e eu vou fazer o arremate normalmente. Então, quando você vê a carreira terminada, este ponto da extremidade não sai do lugar. A próxima carreira é iniciada com uma corrente e mais uma vez trabalhando sempre no ponto do fechamento da carreira anterior, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, mais uma vez, vou até o final da minha carreira e eu volto aqui. Para começar a próxima carreira. A nossa carreira de pontos baixos, nós vamos iniciar a próxima carreira com uma corrente, virando o trabalho, e percebam, aonde nós temos o ponto baixo normal na carreira, duas carreiras abaixo, nós vamos colocar o ponto baixo alongado. E aonde nós temos o ponto baixo alongado, nós vamos colocar o ponto baixo. Então, eu inicio a carreira passando a agulha pelo ponto baixo exatamente no miolinho, duas carreiras abaixo, puxando a alça aqui para cima e arrematando. Nesse primeiro ponto, quando você começa assim, você não precisa prender na base, porque a sua corrente da carreira inicial já vai manter no lugar, tá? O próximo ponto, ponto baixo, que é feito passando a agulha pelo ponto de fechamento do ponto da carreira anterior. Próximo ponto, pelo miolinho do ponto baixo, duas carreiras abaixo. E aí, você arremata. Próximo, ponto baixo normal. Próximo ponto, miolinho do ponto baixo de duas carreiras abaixo. E o fechamento é normal. O próximo ponto, ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhando este intercalamento. Lembrando que você está vendo o avesso da peça,
Nós vamos agora iniciar a próxima carreira fazendo uma corrente, virando o trabalho. Então, agora, nós temos o lado direito da peça e nós vamos voltar a trabalhar o intercalamento. Então, como eu comecei a carreira anterior com o ponto alongado, nesta carreira eu faço ponto baixo, passando a agulha pelo ponto do fechamento da carreira anterior. Descendo 2 carreiras, passando a agulha pelo miolinho do ponto baixo, eu vou puxar uma alça e eu vou alongar. E aqui eu fecho o meu ponto. Novamente, ponto baixo, exatamente no ponto do fechamento. Desço 2 carreiras, passando a agulha pelo miolinho, alongo o ponto e fecho o meu ponto baixo. Mais uma vez, você observa que nós temos o intercalamento se modelando. A nossa execução, pessoal, é feita com base nisso. A cada carreira, nós vamos fazer os pontos alongados e os pontos baixos invertendo a posição. Isso independente do tamanho que você deseja para sua peça. Então, eu vou aqui tecendo todas as minhas carreiras e quando eu chegar no final, no tamanho desejado, eu volto para te mostrar o resultado e podermos continuar juntos. Então, aqui eu teci 12 carreiras com o nosso ponto fantasia, tá? Totalizando 24 carreiras para o ponto fantasia, mais uma carreira de ponto baixo na extremidade, mais uma carreira de ponto baixo na outra extremidade. Então, me dá um total de 26 carreiras, tá? Bem, você aí poderá tecer a quantidade de carreiras desejada, podendo aumentar, podendo diminuir, fica a seu critério. Para que nós possamos continuar, nós vamos, primeiramente, fazer aqui uma corrente para a gente poder virar o trabalho. E agora, eu volto a trabalhar a parte da frente da peça. Então, a parte do acabamento, desde o seu primeiro momento, é feita sempre na frente da peça, tá bom? Você vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Você vai fazer um cordão com 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na base, conte 1, 2 e no terceiro ponto, faça um ponto baixo. Você vai fazer mais 3 pontos baixos, sendo 1 para cada ponto de base. Então, aqui o meu terceiro da sequência, totalizando 4 pontos baixos. Novamente, 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Pule 1, pule 2, no terceiro ponto, reinicia a sequência com 4 pontos baixos, sendo 1 ponto para cada ponto de base. Mais uma vez, temos aqui o intercalamento feito. E assim nós vamos fazer o contorno da carreira por completo. Porém, eu vou fazer este lado e eu volto para te mostrar como proceder na extremidade. Então, veja, uma vez que eu cheguei na extremidade, nós vemos que a carreira deste lado, ela tem que se encerrar exatamente como eu iniciei. Então, eu tenho um ponto baixo e o cordão. A mesma coisa aqui, olha, eu tenho um cordão e o ponto baixo. Então, é o inverso, porém na mesma quantidade de pontos. Para fazer a viradinha, eu faço uma corrente, no mesmo ponto eu faço um ponto baixo e eu já estou, veja só, nesta direção, aonde eu volto a trabalhar 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Eu dou o espaço de 2 pontos de base e prendo com um ponto baixo. E eu vou fazer o intervalo com 4 pontos baixos da mesma forma, né? 2, então aqui você vê, olha, o meu terceiro, e agora você verá o meu quarto ponto baixo. Percebeu? E aí, 1, 2, 3, 4, 5. Dou o intervalinho do que seriam 2 pontos e ponto baixo. E assim a gente vai tecendo o contorno desta carreira da peça. No final desta carreira, nós vamos continuar fazendo
uma laçada e nós vamos trabalhar ao redor deste arco de correntes uma quantidade total de 10 pontos altos. Você acompanha aqui comigo o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto ponto alto, o quinto ponto alto da sequência, o sexto ponto alto, sétimo, o oitavo ponto alto, o nono e agora, para finalizar, o 10º ponto alto da sequência deste arquinho de 5 correntes. Uma vez tendo feito esta sequência, você vai localizar o intervalo de pontos baixos e, exatamente no meio, você vai aqui fazer um novo ponto baixo. Então, você deve obter um resultado como este. A sequência se repete. Mais uma vez eu laço e no próximo arco eu reinicio fazendo 10 pontos altos. Minha gente, o contorno da carreira por completo é desta forma. Inclusive, na extremidade, aonde nós temos, vou pegar aqui a extremidade, vou pegar esta. Aonde nós temos um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, nesta carreira, após eu ter feito 10 pontos altos, eu vou fazer o ponto baixo exatamente no intervalo dos 2 pontos baixos que eu fiz na carreira anterior. É exatamente igual. Vamos fazer, então, o contorno todo. Tendo chego ao final da carreira, nós vamos ter a situação de extremidade e nós precisamos, para iniciar esta carreira, caminhar por este leque de pontos altos. Então, eu vou passar a agulha pelo primeiro ponto e eu vou arrematar. Deixa o fio fluir bem, tá? Passo pelo segundo ponto e eu vou arrematar, e deixando o fio vir. Passo pelo terceiro e eu vou arrematar. Neste ponto, eu já tenho condição de iniciar a próxima carreira. Então, eu farei 1 e 2 correntes, eu vou laçar, e no mesmo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos. Você vê aqui o meu segundo, e agora você vê o meu terceiro. No terceiro, eu alargo, passo a agulha pela segunda corrente, puxo o ponto alargado ajustado por dentro deste ponto e travo com uma corrente. Eu faço ponto pipoca. O ponto pipoca aqui será feito com 4 pontos, porque a malha, o fio de malha, ele me dá essa textura já com 4 pontos altos. Eu fiz 3 e um cordão de 2 correntes, porque é o início da carreira. Todos os demais pontos serão com 4 pontos altos. Eu faço 1, 2 e 3 correntes de intercalamento, eu laço, pulo um ponto de base e no próximo eu reinicio o ponto pipoca, fazendo o meu primeiro ponto alto, o meu segundo ponto alto, agora o meu terceiro ponto alto e para encerrar o meu quarto ponto alto da sequência. Eu alargo, passo a agulha pelo primeiro ponto, eu puxo o ponto alargado ajustado por dentro dele e travo com uma corrente. 1, 2 e 3 correntes para o intercalamento, pulo um ponto, laço e vou trabalhar a minha última sequência de 4 pontos altos neste leque. Então, você acompanha o segundo. Agora, você vê que eu faço o terceiro. Ops, escapou. O terceiro ponto alto. E agora, para finalizar, o quarto ponto alto. Eu vou mais uma vez alargar, passo a agulha no primeiro ponto, puxo o ponto alargado, ajustado por dentro do primeiro e travo com uma corrente. Minha gente, cada leque com os pontos altos recebe 3 pontos pipocas, sendo que entre eles você sempre tem um cordão de 3 correntes. Agora eu vou mudar de um leque para
outro. Neste caso, não tem cordão de correntes. Eu laço, conto 1, conto 2, a partir do terceiro ponto do próximo leque, eu reinicio a execução de 4 pontos altos para serem transformados em um ponto pipoca. Aqui você vê o meu quarto ponto alto da sequência. Eu alargo, passo a agulha pelo primeiro ponto, trago o ponto alargado ajustado por dentro dele e eu travo com uma corrente. 1, 2 e 3 correntes de intercalamento. Laço, pulo um ponto de base e no próximo ponto eu reinicio. O desenho que nós vamos obter é algo como este que vocês estão vendo. Dentro do mesmo leque, 3 pontos pipocas, intercalados de 3 correntes. Entre um leque e outro, ponto pipoca não tem intervalo de 3 correntes, é direto. Vamos tecer desta forma o contorno desta carreira. Você vai fazer uma corrente e ao redor do arco de 3 correntes, você vai trabalhar uma continuidade de 4 pontos baixos. Então, aqui nós temos o terceiro e agora o quarto. No próximo cordãozinho de 3 correntes, mais 4 pontos baixos. Temos aqui o terceiro e agora temos o quarto. Entre os pipocas que separam os leques, você vai trabalhar um ponto baixo e volta a trabalhar no cordão de 3 correntes, 4 pontos baixos. Desta forma, nós vamos preencher com pontos baixos o contorno desta carreira. Gente, uma vez tendo tecido todo o contorno com os pontos baixos, nós temos a nossa peça definitivamente encerrada. Pessoal, é claro que eu estou aqui torcendo para que vocês tenham gostado, torcendo para que vocês teçam e que vocês estejam conosco nas nossas próximas aulas. E não se esquece, instala o nosso app, porque por lá você recebe todas as informações de crochê tricô e tem acesso a todas as nossas aulas. Até a próxima!